Beleza, Léo. Ok, boa tarde, pessoal. Um momento que ativo o áudio. Ok, agora sim. E agora vou também compartilhar a tela. Melhor entire screen. Ok. Acho que vocês estão vendo, né? Sim. Sim. Sim, Ronaldo, funciona, né? Sim, está aparecendo. Está aparecendo. Ok. Eles estão me ouvindo? Sim, estão ouvindo, né? Sim. Muito obrigado. Então, pessoal, hoje à tarde eu vou fazer uma mini introdução a esse, digamos, desdobramento, né, a essa implementação nova, porque estamos falando de algo bem recente, começou em 2019, o ano passado saiu, digamos, a publicação oficial, né, deixando o pacote chamado de pacote library no ambiente R, que é um ambiente de programação open source, né? Isso quer dizer, open source quer dizer em compartilhado, né, com a comunidade de qualquer pessoa que quer usar, programar, escrever e melhorar, né, o pacote chamado RPath. Aqui a referência que eu estou deixando no slide tem como primeiro autor esse Sean Lucy e a Sarah Gaishas e o Karim Aedin. Atualmente eu tenho contato, né, com o Sean Lucy, que, digamos, é o que mais tenta dar e melhorar o pacote, né? Segunda slide que eu quero falar aqui é sobre o fato de que a linguagem de programação com a qual a gente vai agora trabalhar é uma linguagem de programação open source, como eu falei, ou seja, que qualquer pessoa que quer pode baixar, digamos, o pacote, pode baixar, pode ver como está escrito, como está construído no seu, na sua parte mais básica o pacote, né? E pode, como eu estava falando, pode até melhorar, se consegue, né? Melhorar alguma coisa, já que é preciso uma certa já proficiência de como escrever, né, de como lidar com a linguagem de programação no R. Isso em contraposição ao que estamos usando até agora, que é o Microsoft.NET, né, e o Visual Basic como linguagem de programação que é usado, digamos, para implementar tudo o que é o EcoPath e o EcoSim, ou seja, tudo que vocês veem de interface gráfica, né, botão e coisas, finalmente vem definido por uma linguagem que está numa plataforma de Microsoft, né, que a sua vez é paga. Então, é uma filosofia diferente, tá? Foi esse o intuito dos autores, dos autores aqui do pacote RPath, para deixar que nós, quem modela, né, e quem tem vontade de mexer, de meter as mãos na massa, possa, de alguma forma, ter essa liberdade, né, de entender ou modificar algo que não gosta
do que tem ainda lá no EcoSim e no EcoPath, né? Basicamente, aqui não é uma aula de programação em R, então peço desculpa a todas aquelas pessoas que não conhecem R ou que não trabalham no R diretamente, então provavelmente para vocês será bastante em jeroglíficos, coisas um pouco difíceis de entender em termos de linguagem, né? Mas a ideia básica que tem atrás do R é que a gente tem os dados brutos, aqui vocês veem na palavra import, ou seja, pega os dados de biomassa que você coletou e pode organizar de uma forma bastante ordenada, de forma que você, com essa planilha, começa a fazer o quê? A analisar os dados e pode transformar, pode visualizar, que são duas partes fundamentais, né, para entender o que tem na sua mão em termos de dados, finalmente criar um modelo, algo que é uma ferramenta que possa responder algumas questões que você tem e, finalmente, comunicar os resultados, né? Então, isso é a lógica de base da linguagem de programação no R. E aqui é a linguagem em si, né? Só para dar uma ideia de como é essa linguagem. Quando falamos de linguagem, é como qualquer linguagem, com a sintaxe, com pequenas regras gramaticais e coisas, tá? Então, nesse exemplo, só para dar uma ideia, vocês, como qualquer usuário que trabalha com PC, né, com computadores, o computador faz o que você quiser, mas você tem que dizer e pensar sobre o que você quer e como você quer que sejam retornadas a resposta, tá? Então, nesse caso, a gente, por exemplo, pode querer saber se uma pessoa é mais velha ou mais nova de outra pessoa, né? Então, isso, digamos, simplesmente comparando duas pessoas, mas se a gente tem milhares de pessoas, como poder fazer isso de forma automatizada, de forma rápida e que possa, de alguma forma, não precisar sempre atualizar ou sempre modificar, sempre dando instruções, clicando, né, em botões automaticamente, né? Então, aqui, só para dizer que isso é a base, essa sintaxe que vocês estão vendo aqui, a gente pouco a pouco aprende, não se aprende tudo de uma vez, e se aprende pouco a pouco, passo a passo, mas que, como qualquer linguagem, quando você consegue dominar em termos de dizer, ok, eu sei como dizer isso, eu sei como dizer aquilo, pronto, aí é como quando você se sente já com capacidade de poder, né, se fazer entender pela máquina e, ao mesmo tempo, ter de volta uma resposta clara e bem definida como você quer, porque você não somente define os dados que você entra, mas você define também a resposta que você quer de volta. E isso é importante porque muitas vezes a gente, por exemplo, no EcoPath, no EcoSim, retorna muitas informações que a gente queria filtrar, ou não quer todas essas informações, já que estamos focando em né, coisas específicas. Queremos saber esse grupo, queremos saber aquele parâmetro, aquele crescimento, o PB, o QB, e não todos, né, de uma vez só. E isso pode ser feito só quando você consegue entender como se escreve a linguagem de programação. Isso aqui é como quando a gente está e continua passando por esses perengues, né? Então, é bastante, às vezes, estressantes, mas não desista, né? Ronaldo ainda não desistiu, verdade? Alice também não. Tá. Eu já desisti do R antes mesmo de começar. Tá bom, Alice.
E não saibam que não estão sozinhos. Essa é uma coisa que também, às vezes, eu repito comigo mesmo. Não se aveste, não fique assim preocupado de resolver ou ter que saber tudo e ficar aí parado, né, horas ou dias, mas que, de alguma forma, é o bom de ter uma ferramenta aberta. Muitos outros estão no mesmo barco, estão com você, estão navegando aí, remando, ou alguns entenderam já alguma coisa a mais, outros estão atrás, mas estão no mesmo barco, estão aí querendo, de alguma forma, lhe dar informações para avançar, porque se avança um de nós nessa parte de escrever uma parte de código dentro da linguagem de programação, avança todo mundo, porque todo mundo, de alguma forma, se beneficia dessa nova parte de código que, finalmente, será possível usar para análises futuras, né? Então, aqui, eu deixei 2 links que são a base agora do que eu mostrarei para você diretamente no R, né, no software. E o e-mail do pesquisador que trabalha no NOAA, né, lá nos Estados Unidos, Sean Lucy, que também responde a dúvidas, tá? Ok. Então, esses 2 links que estão aqui são esses 2 aqui que vêm agora aqui nas janelas do meu browser, tá? Tem o primeiro, que é essa página web aqui, chamado de Arrepath Using R Ecosystems. É uma página de instruções para fazer o bolo, tá? É como começar a se aproximar, então, a usar o EcoPath com a linguagem de programação R. E digamos que é bastante claro. Algumas coisas podem ser, sim, melhoradas, porque eu já li e teve que perguntar depois, mas, finalmente, se a gente lê e entende, já roda, já podem construir um primeiro modelo estático com essas instruções que estão aqui descritas, tá? Então, é um passo a passo, como fizemos o passo a passo, como o Ronaldo fez passo a passo, quando no primeiro e no segundo dia explicou como introduzir os dados para os parâmetros fundamentais de EcoPath, tá? E a segunda página é a página, digamos, mais técnica, no qual você consegue entender mais sobre todas as funções, todas as partes de funcionalidades que Arrepath dá. E aqui vocês veem na esquerda, na parte Man Page, todas essas funções que estão presentes no Arrepath. E são importantes porque vocês podem entender diretamente o que cada função faz. Por exemplo, você clica numa dessas, né? E você tem o nome da função, tá? E o que ela faz? Description. Modifica a mortalidade derivada por pesca, né, de uma determinada espécie, para uma determinada frota pesqueira, tá? E, nesse caso, ela eu já adianto, usada na parte dinâmica, ou seja, na parte de RSIM, né? Agora falamos não mais de EcoSIM, mas de RSIM. Mas digamos que estamos na mesma lógica, é a parte dinâmica aqui, tá? Ou, por exemplo, vocês podem ir na parte estática, por exemplo, onde tem uma função, por exemplo, write Arrepath, tá? Que é a parte onde você pode já deixar salvo, né? E simplesmente com essa função, os parâmetros básicos do EcoPath, tá? Que estão também presentes naquela janela, que agora vou mostrar para você, que é aquela clássica que vocês conhecem já de EcoPath, ou seja, por exemplo, os basic inputs. Aqui também tem a funcionalidade, então, aqui também vocês, de alguma forma, conseguem pegar os dados. E isso é bom por quê?
porque de alguma forma você pode fazer um export, né? Save to a CSV file, ou seja, você exporta esses dados, né? Assim, de alguma forma você salva esses dados e pode começar a usar esses dados diretamente para criar um modelo lá no R. Tá bom? E você agora vão ver aqui o meu R, que a interface dele é chamada de RStudio. Não sei se todo mundo conhece, mas é só uma ajuda gráfica melhor um pouco para linguagem de programação, tá? Então, vamos lá. Eu vou avançando, tá? Repetindo as linhas básicas que estão lá na página web do RPath, tá? Porque assim não quero gerar muita confusão em termos do que vem antes, do que vem depois. Digamos que seguimos a receita do bolo que o nosso querido Sean Lucy nos dá. Mas que né, tem atalhos, tem coisas que podem pular, se por acaso não querem, e claro, se sentem à vontade de fazer a mais ou menos, né? Então, ao mesmo tempo, saibam que qualquer pergunta, vocês podem abrir o microfone e perguntar, tá? Bem, o que aqui vocês estão vendo é a parte de começo, digamos, do que é de criar um modelo EcoPath dentro do linguagem R, tá? A coisa básica, primeira que é preciso fazer é instalar esse pacote chamado RPath, tá? Esse pacote RPath, vocês podem instalar, lhe mostro aqui, mas está escrito também aqui, na instalação aqui. No começo da página de referência do RPath, vocês têm esses comandos para instalar a última versão do RPath. Então, se vocês copiam, né, essa parte, vocês podem, para quem ainda não instalou, podem instalar, né, antes de chamar a livraria, aqui podem instalar o pacote, tá? Então, esses são esses dois comandos, linha 1 e linha 2, para instalar o RPath, tudo bem? E daí, um pacote clássico do R que serve para trabalhar com os dados, né, de forma mais rápida. Vejam bem, aqui as coisas, então, é o seguinte, primeiros passos são iguais aos passos que vocês têm que fazer lá no Basic Input. Vamos definir os grupos, né, e vamos depois deixar para esses grupos os parâmetros, os valores dos parâmetros, tá? O Sean, o que é que faz? Gera, então, um objeto chamado grupo, né, no qual escreve todos os grupos que estão presentes no modelo, né, desde as aves até, né, detritos e os três, nesse caso, flota pesqueiras. E damos, e informamos, digamos, o RPath que tipo de compartimento são. Beleza, são vivos, código 0, primary producer, código 1, detritos, código 2, flota pesqueira, código 3. E aqui vocês assinam, então, né, esses códigos para dar a entender ao RPath de que cada grupo representa, se é um organismo vivo, ou um produtor primário, um detrito, e aí por frente, tá? Vamos fazer, então, run, né? Com esse comando run, a gente faz dá o comando para que o nosso linguagem de programação possa ser finalmente desenvolvida dentro do sistema de R, né? Types também. E aqui geramos, por exemplo,
os grupos stanças, né? Que são os grupos que o Sean gostaria de ter dentro do EcoPath. Vejam bem, essa parte, esse grupo stanças, como no EcoPath, pode ser pulada, por exemplo, não precisa rodar. Se não querem ter grupos juvenis no modelo de vocês, não precisa e não é obrigatório inserir, tá? E, finalmente, já o primeiro comando associado ao RPath é esse Create RPath Parameters, tá? Que recebe, digamos, os grupos, os nomes dos grupos, que tipo e os grupos stanças, né? Então, esse é o primeiro objeto básico e fundamental do modelo RPath. Bem, isso me dá um erro, por quê? Porque eu primeiro não carreguei o meu pacote RPath, que eu agora vou carregar aqui, tá vendo? Run e run também library tidyverse. Agora volto na linha 21, né? Aqui e rodo novamente. E finalmente eu crio, tá? Esse Rico Parameters. Vejam bem, o que é interessante disso na linguagem do EcoPath é que você, quando cria um objeto, pode saber muitas coisas desse objeto, até o que esse objeto tem, mas quando você vê, fazendo com esse símbolo dólar, que isso é a sintaxe básica do R, né? Estou falando já a quem mais basicamente um pouco sabe de programação. Esse dólar ajuda a identificar, ok, dentro desse objeto se criam outras planilhas que são o modelo, a dieta, os grupos, né? E o pedigree, que é aquelas básicas coisas que a gente vai introduzindo também no EcoPath quando construímos modelo lá, tá bom? Então, qualquer objeto que vocês criam no R, no geral, mas no RPath também, será para trabalhar desse tipo, com esse tipo de lógica, tá? E se você vem aqui à direita, a parte alta, você vê, por exemplo, a característica dos objetos que vocês estão tendo. E, por exemplo, esse Rico Parameters é já um objeto de tipo RPath, ou seja, já algo que foi criado dentro com as funções do pacote RPath, ok? Então, é uma lista, ou seja, um conjunto de planilhas, normalmente, uma atrás da outra, né? Uma em cima da outra, né? Como uma lista que você pode depois acessar, tá? Com esse, por exemplo, com esse dólar, tá? E agora, bem, mas como vamos introduzir os dados que a gente tem e que já, digamos, apontou para introduzir? Bom, vamos fazer comando do tipo seguinte, né? Vamos usar essa sintaxe, que é a sintaxe do dólar, né? Vamos deixar o model como planilha para introduzir e vamos procurar os grupos no quais a gente quer trabalhar. No caso, por exemplo, queremos preencher para Sears e Megabentos e queremos o parâmetro EE, modificar o EE. Com esse comando, a gente vai diretamente assinar o valor 0,8 ao parâmetro EE para Megabento e Sears, tá? Então, nesse momento, a gente está fazendo essa assinação de values, de valores. Isso pode ser feito para qualquer tipo de grupo ou diretamente como é que se diz, em sequência. Por exemplo, se vocês já conhecem toda a biomassa, tipo, se você tem a lista da biomassa que vocês querem entrar, vocês criam um vetor com os valores, né? Então, criam um vetor chamado biomassa e, finalmente, não assina todos esses valores, né? Na ordem que vocês introduziram aqui os grupos. Então, o primeiro valor se associa ao Seabird, o segundo ao Wales, e aí por frente, tá? Então, com esse comando aqui, vocês preenchem a coluna biomassa do modelo de vocês, tá? E... Léo. Sim.
Uma pergunta, só para ficar mais claro para mim. Então, aí você teria mais liberdade de mexer com os parâmetros. Por exemplo, quando você deu essa eficiência ecológica 0,8 dos leões, quem que era, do Mega Bento, não é isso? Sim, sim. Então, você pode mexer um pouco nos parâmetros, porque a sensação que eu tenho no EcoPath é que você fica um pouco restrita aos parâmetros de um default, assim, né? E aí eu posso entender que eu tenho mais liberdade, se eu tiver uma informação ou dos meus dados ou da literatura, que eu possa mexer nesses parâmetros? Sim, olha, mas nessa parte, vocês, por exemplo, para assinar os parâmetros, você pode, por exemplo, nesse caso estávamos modificando a eficiência ecotrófica, tá vendo que é essa coluna aqui? Nesse caso, o que estávamos fazendo é justo incluir esses valores aqui, não exatamente esses, mas assim, aqui no EcoPath mesmo, você pode introduzir esses valores, tá? Porque você pode mudar esses valores. Então, Léo, rapidinho, e é do mesmo jeito, por exemplo, você só consegue incluir a eficiência ecotrófica se você deixou de inserir algum outro valor, né? Ele não deixa, por exemplo, você colocar B, PB, QB e eficiência ecotrófica. Eu acho que sim, que continua com essa lógica de que precisa de deixar pelo menos um desses 4 vazio. Tá bom, obrigada, gente. Ronaldo, você perguntava sobre... Então, eu não entendi, Léo, aquele comando rep ali no fim do seu vetor de biomassa. Sim, esse rep, na verdade, é um comando de base do R que você está dizendo, olha, os primeiros repeat 3 vezes, 3 é um número, né, o value NA. Entendi. Tá? Aqui estamos dizendo, então, que para as primeiras 3 né, lugares, a gente não tem valores não gera uma instância, então vamos deixar NA, né? Quando vocês não querem introduzir um valor, ou querem deixar, digamos, 0 no RPath, sugiro sempre usar a notação NA, para que ele não, de alguma forma, não trave no momento de poder rodar e sinta como que está faltando algum dado. Quando você insere NA, o valor está inserido, só que você está dizendo ao RPath, olha, não está disponível e quero que fique assim não disponível, tá? Veja bem, então, estávamos na linha 32, né? Criamos o vetor biomass, criamos o vetor PB e criamos o vetor QB. Quando estão criados esses vetores, que vocês podem ver sempre aqui na parte da direita, né? Ou clicar em cima dele, fazer um run, e vocês estão vendo aqui os valores, tá? Né? Clicando em cima do objeto PB, você faz run e você vê o valor, tá? Vê todos os valores que você usou. E, finalmente, essa é a sintaxe que você usa para assinar esses valores dentro, né, do modelo. Mas olha só, e se a gente tem diretamente, não quer digitar, quer usar diretamente um data frame que a gente tem, bom, a gente pode perfeitamente fazer isso, como eu falei, exportam os seus CSV aqui, né, do modelo, tá? Save to CSV file, você tem o próprio data frame pronto, né, com as suas colunas e os seus grupos, e pode usar um comando que é, por exemplo, pode, por exemplo, fazer import, né, aqui, pega, agora vou importar esse comando aqui, que era para o meu modelo que estou criando, né, do modelo do Rio Xingu. Por exemplo, faço assim, e aqui o que faço? Faço uma import de dados. Beleza, tenho objeto BI, que é o que vocês estavam vendo no EcoPath clássico. O group name aqui, a habitat proportion aqui, a biomassa aqui, né, a PB aqui. Então, estão já presentes esses dados digitados
e eu posso diretamente copiar, digamos, essas colunas, né, com um comando para inserir, digamos, como estou inserindo esse PB, posso inserir diretamente o PB da coluna do data frame que eu importei, tá bom? Então, vocês estão vendo aqui, por exemplo, como eu fiz para pegar a coluna biomassa, né? Escrevo aqui. A coluna biomassa, né, do modelo, eu estou dizendo, olha, cria um vetor que tenha os valores da coluna chamada biomassa in habitat area, blá, 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 tá? E depois, claro, como que eu tenho outros dois valores a preencher, digo para ele que os últimos dois valores tenham NA, tá? Então, isso é a outra forma de automatizar de inserir os dados. Entenderam até aqui? Sim. Sim. Ok, isso é automatizado, então, para todos os parâmetros do modelo. Então, vamos avançando. Vamos aqui, o Sean está inserindo o Production to PB, vamos inserir o Biomass Accumulation, por exemplo, e Unassimilated Consumption, tá? Que é um parâmetro que, digamos, deve ser inserido e que normalmente no EcoPath de base a gente já tem definido de default, mas a gente também pode modificar, seja aqui ou seja aqui. E nesse caso, vocês, às vezes, aqui no EcoPath, você não presta muita atenção, né? Mas nesse caso, vocês devem dar esses valores. Então, pensa com mais atenção, ok, vou inserir esses valores para cada grupo. Todo mundo tem a mesma eficiência de assimilação ou não? Tem uma diferença respeito a alguns grupos, quais? E aí você pode, né, parar um momento e pensar sobre esse tipo de detalhes que, às vezes, no EcoPath também não passam um pouco desapercebidos, né? Detritos, né? O detrito também no EcoPath, no RPath é definido como com um destino um pouco diferente que não vou agora descrever para vocês, mas que digamos ajuda a entender melhor como é a reciclagem de nutrientes nos sistemas, tá? Isso se querem entender um pouco melhor essa parte, a publicação do Sean explica bem claramente como funciona essa parte do detrito, tá? Aqui estamos com as fisheries, né? Então, assinamos os valores das fisheries, até a linha 67, discards, que é a parte de descarte, e assinamos também esses valores até a linha 78. E depois estamos na parte aqui de parâmetros associados às instâncias que foi falado hoje de manhã, né? Então, aqui vem os parâmetros que é preciso introduzir diretamente para os grupos instâncias. Vejam que mais ou menos são os mesmos tipos de parâmetros que é preciso para lá na interface do infinito, cara. Isso. Fala aí, que acho que Sim. Oi, Leonardo. Desculpa, uma pergunta. Eu vou voltar um pouquinho atrás, porque eu sou meio lerda, né, para entender um pouquinho como mexer no R. Mas vou me juntar à pergunta da Gisela, me parece, né? Gislane, que ela falava sobre a possibilidade de modificar a eficiência ecológica, né? Sim. Então, quando você falou de importar os dados e tudo aquilo, e que você pode modificar
os dados, né? Como vamos fazer, então, para o balanceamento, a questão do balanceamento? Porque eu imagino que eu vou importar os dados só uma vez que eu tenho feito o balanceamento do ecossistema, né? Senão eu risco de desbalancear o meu modelo já no começo, não é? Sim, entendi. Entendi a pergunta. Mas, assim, o que acontece é que, normalmente, a primeira vez que a gente começa a introduzir os dados, mas isso acontece também no EcoPath, né? Você vai introduzindo os dados e, normalmente, claro, a eficiência ecotrófica é aquele parâmetro, né, que, como que a gente não calcula diretamente em campo, deixamos sempre como para estimar, tá? Mas esses valores que a gente introduz não estão garantidos que está balanceado o modelo. Só quando a gente vai diretamente no output que a gente tem aquela mensagem, o modelo está balanceado. Ou seja, o que quero dizer é que, nesse ponto, o ERPAT procede de igual forma que o EcoPath. Ou seja, você vai introduzindo os valores, ele faz os cálculos, e se está tudo certo, dá tudo certo e não dá erro. Se não, também o ERPAT dará uma mensagem de erro dizendo qual é o grupo que está com desbalanceamento. Então, você voltará a repensar qual é o valor que você quer modificar para ver se consegue balancear o modelo. Me expliquei? Não, tá. Então, é como no ERPAT. Só uma vez que eu rodo o modelo, vou saber se o sistema é balanceado. Sim. Ok. Obrigada. Sim. De nada. Ok, estávamos, então, na parte de grupos instâncias, né? Dizia Ronaldo? Não, aqueles valores, né, de standards, K é infinito, são esses valores, não são? Sim. Tá. First, last. 448, aí deve ser infinito, né? Aqui, esse first, last, são... Tá falhando ou é a minha internet? Estão ouvindo? Sim, estão ouvindo bem, né? Sim. Sim, ok. É só quando o Ronaldo fala que fica longe para a gente, porque ele não está ligando o microfone. Aí a gente não escuta a pergunta do Ronaldo. Ah, ok. Ok, Ronaldo, entendeu? Não, se eu ligar vai dar problema. Sim. Esse first, last, zeta e leading, na verdade, pessoal, que não sei bem definir o que são, né? Já que ainda não lidei muito com grupos estança. Então, só aquela coisa hoje de manhã que a gente precisa dar uma olhada melhor se os parâmetros coincidem perfeitamente com aqueles que estão no EcoPath, diretamente aqui no RPath, tá? Mas é preciso mesmo estudar essa parte. Mas aqui rodo também, definidos os grupos e dados os valores dos parâmetros, rodo também a parte para os grupos instâncias, né, que são considerados grupos específicos e particulares dentro do EcoPath e também do RPath, né. Se você vai ver aqui, dentro da descrição, né, digamos que vocês entendem o que está acontecendo com a função RPath instância, tá? E então é importante ler o que está acontecendo, e isso é bom para entender como essa função está funcionando e que ele está dando de retorno para entender bem o que se esperar disso, tá? E se vocês plotam, porque tem uma função para fazer isso, vocês já podem ter um gráfico mais ou menos como aquele gráfico, né, que foi apresentado hoje de manhã, tá? Então, aqui também
no RPath diretamente tem algumas funções que plotam já os valores, né, e a dinâmica dos grupos em função, por exemplo, nesse caso dos grupos instâncias, tá? E aqui vocês podem escolher diretamente qual grupo, né? Nesse caso, instância grupo, você escolhe o grupo 1, e nesse caso você escolhe o primeiro grupo de grupos instâncias que você definiu, tá? Ok. A mesma coisa acontece diretamente para os parâmetros da dieta, né? Você deve associar para cada predador a dieta. Então, você está, por exemplo, definindo aqui a dieta das baleias, tá? Chamando com o objeto whale diet a dieta da baleia, beleza. E então, daí, você assina esses valores a dieta, né? Aqui estamos, rico, parameters, $diet, e você define o grupo, né? E, finalmente, dá os valores que estão nesse vetor. E assim vai para todos os grupos, né, do seu modelo. Nesse ponto, não vai fugir um pouco da repetitividade, um pouco do fato de que também é preciso ficar atento, porque nesse caso, provavelmente, sim, é mais fácil introduzir os dados diretamente numa planilha assim, organizada, né, desse jeito. E se vocês, de alguma forma, se sentem melhor, primeiro introduzem os dados aqui e fazem depois o export, e como já expliquei, podem depois exportar essas colunas diretamente, né, no RPath e assinar os valores diretamente ao grupo, tá? Ok. E, finalmente, temos, então, a função que vai juntar, digamos, vai criar, digamos, um modelo, né, chamado de rico, e essa é a função básica do RPath, que cria o objeto com os parâmetros e o nome dos grupos e as instâncias que vocês criaram, chamado de, nesse caso, modelo R-Ecosystem, tá? Podem dar qualquer tipo de nome, né? Não tem nenhum problema, tá? Então, vocês fazem esse run, e aqui falta algum error em SVDX, infinite or missing values in X, ok? Então, para entender esse erro, eu diria que pulei algum desses comandos acima, porque senão não deveria dar esse erro. Vamos provar novamente, ver se rodando tudo. Até aqui deu tudo, então esse era... Ok, tá vendo? Era algum comando que eu pulei daqueles de cima, mas esse erro específico eu não sei dizer qual foi o problema, né? Mas, digamos, vejam que, de alguma forma, normalmente esse tipo de erro é para dizer que está faltando algum dado básico para o modelo poder ser balanceado, né? E quando o modelo é balanceado, e quando o modelo está ou não balanceado, podemos ver isso diretamente aqui com os comandos básicos do R, por exemplo. Veja que com print, a print function, né, a gente vai mostrar os parâmetros básicos estimados por Ecopath. Então, nós fazemos assim, e morte igual a true, quer dizer ver as mortalidades também. Então, vocês veem aqui todos os valores, tá? E a parte fundamental que vocês devem ver é se o modelo ou não está balanceado, tá? Esse status balance é a parte, digamos, de comunicar
se falta algo, e se falta algo, aqui vem comunicado qual é o grupo. E, normalmente, vocês veem o valor em vermelho nessa parte de baixo, né, que é onde aparecem todos os valores. Mas, assim, podem também acessar diretamente aos Basic Estimate, fazendo sempre o dólar. Por exemplo, vocês que aqui veem que tem o número de grupos, quantos grupos tem o modelo. Então, faço esse comando e você sabe que tem 25 grupos. Ou pode, por exemplo, ter acesso aqui, né, a o tipo, o nível trófico dos grupos. Está vendo aqui que estão associados por cada grupo o nível tróficos. Isso é um vetor, ou seja, é um objeto que você depois pode usar para qualquer outro tipo de uso que você quer fazer, tá? Biomass, PB, tá vendo? Aqui tem todos os valores. E também pode ter acesso diretamente aos seus dados, por exemplo, a matriz da dieta, tá? O destino do detrito, o landings e o discard. Coloca aí a matriz da dieta, né? Esse, digamos que é um data frame. Então, se você, por exemplo, chama, desculpem, né? Se você chama isso, né, de dieta, cria um objeto chamado assim e roda, você tem aqui uma matrix, né? Aqui à direita vocês estão vendo na parte alta, onde você pode acessar com maior facilidade os seus dados de dieta. Podemos ter um summary também do modelo, tá? Rapidamente, aqui ele dá, na verdade, só número de grupos vivos, detritos, só para conferir, né, se estamos com o modelo que queríamos estar em termos de dados introduzidos e de grupos e de flotas pesqueiras. Aqui já sabemos quanto é a biomassa total que está presente no ecossistema, tá? Então, funcionalidade básica que podem ser usadas para acessar aos dados presentes no objeto rico, tá? E uma coisa interessante que está ainda sendo desenvolvida é a parte de conseguir fazer um plot já dessa teia trófica que está balanceada, tá? A função é chamada de webplot e diretamente aceita, nesse caso, primeiro o objeto, né? O objeto que é o nosso modelo, que é o rico, né? Então, se a gente roda esse comando, vocês estão vendo aqui a teia trófica já plotada na interface gráfica do RStudio. Vejam que é uma interface gráfica bem simples, a figura bem simples, não tem ainda nenhuma tamanho de círculo, da biomassa, não tem essa coisa das cores, mas pode ser melhorada, pode ser modificada. É algo que está em desenvolvimento, mas, por exemplo, queremos saber quais são os grupos, botamos aí um labels, então aqui vai já chegando a saber quem é quem, tá? Aqui está já, né, associadas os nomes. Ou, por exemplo, vocês querem saber os caminhos que chegam em termo trófico para esse grupo, que é o chamado roundfish one, faz o round desse comando e você vê, por exemplo, aqui, que a do roundfish one tem essa dinâmica trófica, ele preda sobre esses grupos, né,
e ele tem um depredador, essa parte vermelha, e depois tem essas 3 flotas pesqueiras que pescam sobre ele, por exemplo. Então, aqui a gente deve e pode brincar, né, e pode até, com certeza, melhorar um pouco essa representação gráfica que às vezes no Ecopat não temos toda essa liberdade. Então, é uma ferramenta a mais que podemos ter dentro de um ambiente como o R, tá? Algumas perguntas até aqui, mais ou menos, dê um pouco para entender a lógica. Léo? Sim. Tem algum comando para botar aqueles desenhos dos peixinhos do seu artigo? Que eu saiba, não. E é preciso um pouquinho de trabalho, sim, para que possa ser, digamos, associado esses ícones diretamente na interface gráfica do R. Acho que não é impossível, mas assim, não está atualmente desenvolvido um comando rápido para isso. Então, lhe digo que é preciso trabalhar um pouquinho nisso para poder gerar essa figura com ícones, né, associado a cada grupo, né, porque tem que ser feita uma associação por grupo daquela imagem gráfica que você quer usar para inserir, para que a máquina, para que o programa possa entender que deve associar aquela figura àquele grupo e naquela posição lá na figura, né? Entendi, obrigada. De nada. E agora passo à parte dinâmica, que é também a parte em desenvolvimento, mas que, de alguma forma, penso que ajuda, pelo menos, no parte de trabalho de como usar, de acesso aos dados, né, acesso às simulações. Vejam bem, a parte de EcoSim, nesse caso RSim, né, é uma parte que o Sean chama de three steps, né, três passos. A primeira é o criar, digamos, o cenário das simulações, como mais ou menos a gente viu lá no nosso EcoSim, tá? O que acontece com esse comando RSim? Você está dizendo, olha, querido R, eu quero que use o modelo que eu fiz, Rico, use os parâmetros que eu defini no objeto parâmetros e faça simulações que vão por 100 anos. Mas eu posso decidir, por exemplo, que sejam, né, de 2000 a 2100. Não tem nenhum problema. Como trabalha com RSim é por mês, que é a mesma coisa, na verdade, que EcoSim, ou seja, as simulações dinâmicas no EcoSim vão sendo rodadas mês a mês, tá? Então, é um mês, a janela temporal é por mês, né? Então, dará resultados por meses. Mas é isso o que depois podemos usar, modificar, né? Sabendo que o número de meses totais de simulação é esse, vamos associar, digamos, depois os anos, né? E o nome dos meses, até se queremos, na linguagem de programação. Então, isso não é um problema. Deixamos como era para não modificar atualmente o código, né? E criamos, então, esse objeto chamado RicoSim. Então, esse objeto RicoSim, né, é um objeto que, sempre com o nosso querido dólar, tem várias como é que eu posso dizer?
listas, né? São listas no qual, por exemplo, aqui tem os parameters, e se eu faço assim, você vê que vai acessar aos parameters básico do EcoPath, mas também a outros parâmetros, né? Porque ele chama, agora ele gera novos parâmetros, que são os parâmetros que estão presentes na equação do EcoSim que a gente viu aquela vez lá que eu vi aquela vez na apresentação, desculpe. Mas, por exemplo, querem acessar diretamente as vulnerabilidades? Aqui estão. Olha, acesso e vejo os valores de vulnerabilidade para os meus grupos. E assim para qualquer outro parâmetro que está no EcoSim. Nesse caso, eu acho legal, porque você consegue, digamos, saber, e nesse caso, sim, acessar a parâmetros que às vezes no EcoSim estão bastante escondidos ou não encontra, né? Por exemplo, esse parâmetro do Endless Switch, que é, em termos de comportamento, se o predador pode modificar a presa em função de se ela diminui a biomassa ou não, se tem um comportamento de switching, ou seja, de decisão do predador em termos de biomassa da presa. E isso é um parâmetro que é possível estudar diretamente lá no manual também do EcoSim. Então, mas assim, por aqui vai, né, onde começa toda a parte de decidir como construir o seu cenário, né, e você está vendo aqui, por exemplo, que a gente tem, né, as forcing function presentes no EcoSim, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, né, e nesse caso são todas forcing function que são aplicadas para os grupos que queremos, qualquer grupo, desde que produtor primário, detrito ou consumidor. Não existe uma forcing function como no EcoSim que seja só específica para produtores primários. O que fazem essas forcing function? Bom, o que fazem essas forcing function é algo que temos que ir lá na apresentação ou no nosso querido artigo do Sean, né? E olhar a table, por exemplo, 5, onde vocês encontram o que cada forcing function faz. Aqui as coisas são um pouquinho diferentes respeito ao EcoSim, então a gente tem que se formar sobre isso. Quer, por exemplo, modificar diretamente a biomassa de um grupo, ou seja, override biomass dynamics from simulation, última opção, usa a forced bio, tá? Quer, por exemplo, simular que, digamos, a biomassa daquele grupo pode aumentar ou diminuir em função que tenha uma imigração de novos indivíduos ou emigração do sistema de indivíduos, use a forced migrate, que é um término multiplicativo, né, que se aplica depois ao parâmetro da biomassa. Quer modificar algo da parte de produção de larvas ou ovos, né, vai usando a force rec. E aí, para frente. Agora, aqui eu destaco, né, que as primeiras 3 que você não viram lá são forcing function associada diretamente à pesca, que modificam diretamente os grupos que a gente introduziu de pesca. Por isso, se usam uma função no RSIM chamada Adjust Fishing, né? E essas 3 forcing function podem ser escolhidas em função do que você quer representar como esforço de pesca, tá? As outras, como eu já assinalei, ao contrário, são, digamos, funções forçantes que se aplicam diretamente a todos os grupos da teia trófica. Ok. Então, por exemplo, veja bem aqui,
queremos modificar algo da pesca nesse modelo, vejam que o Sean faz o seguinte, usa a Just Fishing, né, aquela função que estava escrita lá na tabela, diz, olha, pego meu cenário, RSIM cenário, quero usar a forcing function chamada forcing effort, tá? Que agora não me lembro mais o que faz a forcing effort. Vamos lá ver o que faz a forcing effort. Ou seja, modifica o esforço relativo, né, the relative fishing effort, associado diretamente a uma particular flota, tá? E vejam que aqui o valor de default é 1, porque é relativo, como falamos anteriormente também para o EcoSim, o valor relativo é de base, digamos, para dizer que o esforço é aquele que a gente já entrou no EcoPath, é 1. Se aumentamos, vai aumentar para cima de 1, se diminuímos o esforço, vai diminuir de 1. E vejam, então, nesse caso, o que estamos fazendo aqui? Estamos aumentando o esforço de pesca para o grupo Travelers, para os anos do ano 25 ao ano 100, né? E estamos fazendo o quê? Que o esforço assume um valor que é o dobro, né? Porque está já aumentando de 100% esse esforço. Então, mas aqui, vejam bem, não precisa ser um valor. Se querem, vocês podem, né, gerar um vetor aqui com os seus, com os seus valores que você querem incluir por cada mês de simulação, tá bom? Então, não precisa ser um valor fixo, isso é o legal também, como acontece também diretamente no EcoSim, tá? Então, se eu aqui faço o seguinte, faço o run, e depois faço o segundo run, que estou modificando o meu cenário EcoSim, né? E chego finalmente à parte de poder fazer o run, nesse comando eu faço run, no sentido que mando fazer rodar, né, com um algoritmo chamado RK4, que também rimando a quem estiver interessado lá no artigo, no paper do Sean, e finalmente tenho que repetir os anos de simulação, que são aqueles de 1 a 100, tá? Na verdade que posso até decidir de não fazer de 1 a 100, se quiser posso modificar e mudar menos anos, né? Mas nesse caso eu quero ver toda a simulação. Então, rodo, ele vai rodando, e finalmente eu posso aqui decidir fazer um plot com a função rsimplot, né? E uso o meu objeto que vem salvo aqui nesse comando na linha 181, tá? E depois decido que grupos quero ver. Quero ver todos os grupos, então boto o grupo do 1 ao 22, que são todos os grupos presentes no meu modelo, nesse caso, tá? Então, rsimplot, run, e aqui vocês veem o meu plot das simulações relativas com a legenda aqui no eixo ao lado, tá? Aqui tem a biomassa relativa, porque pode ser escolhida também a biomassa relativa ou biomassa absoluta. Mas vejam bem, o que eu quero mostrar para você aqui, além do plot, que é de mais fácil acesso respeito ao que teríamos no EcoSim, é que a gente, quando faz o Eco Run 1, a gente tem aqui o resultado das simulações, sem ter que criar 40 mil pastas, 40 mil tipos de dados, onde é que está salvo, onde é que está. Vou aqui e gero aqui, por exemplo, out biomass, tá? Crio um data frame que é chamado, por exemplo, simulações,
boto aqui o meu, e para associar, e aqui eu tenho run, e tenho o file aqui à direita, onde está, que é uma matriz de um tamanho enorme, tá? Mas está por aqui. Olha, aqui tenho por cada coluna é um grupo, tá? E um valor de biomassa. E cada linha é um mês da minha simulação, tá? Então, atualmente, eu estou vendo na coluna a dinâmica da biomassa daquela espécie para todos os meses simulados. A primeira coluna, pessoal, eu perguntei para Sean, não faz nenhum sentido, então não dá muito valor a isso, tá? Mas vejam bem que, nesse caso, a gente já está com o formato de uma planilha decentemente pronta para usar, para depois ser trabalhada como queremos, tá? E podemos, por exemplo, também acessar a qualquer espécie. Se queremos uma espécie específica, podemos também descrever diretamente aqui. Eu não sei se diretamente aqui é possível. Não dá, porque essa é diretamente a planilha com todas as espécies, mas vamos ver se pode dar outros valores, né? Estou vendo aqui se tem vários resultados. Annual catch, annual biomass. Tá vendo? Por exemplo, tem também aqui eu teve a biomassa por mês, tá? Mas posso também ter a annual biomass. Então, aqui já ele reduz o número de linhas, porque não dá mais o resultado por mês, mas por ano. Então, gera um número menor de dados, mas se a gente não está interessado em essa variação mensal, podemos usar a annual biomass, tá? E tem vários comandos para também para poder acessar diretamente uma espécie, tá? E aqui é igual, né? O formato é igual, mas com muita menos linhas, como eu já falei, porque aqui está do ano 1 ao ano 100. E o Sean tinha me indicado, por exemplo, né, que existia, por exemplo, o comando, era um comando chamado de save node, mas isso é assim, né, pessoal, vai lá e write node deveria ser por aqui, né, onde você escolhe diretamente o grupo que você quer salvar. Queria procurar aqui extract node, tá vendo? Esse extract node, aqui você escolhe diretamente o output do grupo que você quer, por exemplo, acessar. Uma última coisa que eu não falei para vocês é que existe também, por exemplo, a ferramenta da matriz de impacto trófico, que é gerada também com essa função aqui, que agora não estou conseguindo ver aqui, mas é aqui, a Mixed Trophic Impact, tá? Sempre a mesma lógica. Escreve o nome da função, escreve o nome do seu modelo, OR parameters, e increase é diretamente usado para, se você quer, digamos, acrescentar aos seus valores um incremento marginal que eu mesmo ainda não entendi bem como trabalha, então tenho que olhar bem. Mas, se vocês querem os mesmos valores tirados do EcoPath, podem botar false e deveria dar os mesmos valores, né? E aí, por diante, no sentido de que a gente aqui está começando, né? Começando no sentido de que está tentando aumentar as possibilidades que já temos
no nosso querido EcoSim, direttamente numa ferramenta que é mais aberta e que deixa, pelo menos, um pouco mais fácil o trabalho de organizar e limpar e que tipo de dados queremos, né, fazer. E acho importante também entender melhor como essas forcing function estão funcionando e como elas podem ser usadas de forma flexível dentro de cada grupo. Por enquanto, pessoal, é isso. Qualquer pergunta, estou à disposição. Posso ligar aqui? Sim, um momento, Bom, Léo, obrigado, né? Acho que deu para entender, né? Que todo mundo aqui, acho que já ouviu falar, já mexeu, já brincou no R, né? O R, evidentemente, é uma ferramenta muito mais flexível, né, do que o Ecopat. Tanto é que o Léo mostrou aí no último slide 9 tipos de função forçante, né? Inclusive algumas delas que atuam sobre biomassa, só sobre a mortalidade, né? Porque já é alguma coisa que é diferente no R, né? No Ecopat propriamente dito, né? Então, assim, isso está avançando ainda, né? Está sendo feito, mas como a ferramenta é um pouco mais flexível, então, assim, ela dá um auxílio, né? Eu não sei se para uma primeira vez que a gente vai aprender o Ecopat, se ela seria boa, porque o R assusta um pouco, né? Quem não está muito acostumado a usar o R fica, né? Mas, de qualquer forma, para avançar, né, no futuro próximo, aí, para avançar com as questões de forcing function, de simulação temporal, me parece que daí o RPET vai ser melhor do que o EcoSim. Além disso, se você quiser saber exatamente como é calculado a matriz de impacto trófico, eu tenho um script no R, né? Então, você não precisa saber a linguagem, não precisa conhecer a linguagem de programação do Ecopat, basta conhecer a linguagem de programação do R, que parece que é agora uma linguagem de programação mais comum, né, uma linguagem de graça, né, então é acessível, né, todo mundo sabe, aí tem um monte de coisa que o R faz. Você quer falar mais uma coisa, Léo? Tá, vou desligar aqui, peraí. Bom, então, pessoal, então, por falar no R, né, nós estamos, assim, amanhã, então, o Alex vai falar sobre o EcoSpace, né, o EcoSpace ainda não está no R, quem sabe no futuro vai estar, né, mas eu vou mostrar para vocês agora uma ferramenta que foi desenvolvida por um colega nosso aqui de trabalho, né, também, assim como a Alice, ele também é bolsista do projeto Triatlas, e é uma ferramenta desenvolvida no R. Então, vou mostrar aqui para vocês, primeiro, o trabalho, né, o paper que a gente publicou dessa ferramenta, e depois eu mostro aqui algumas utilidades que ela tem, tá? Então, e que é para monitoramento ou para você anotar dados de amostragem, né? Eu não preparei nada especificamente sobre isso, mas eu queria mostrar aqui para vocês, vou mandar o link para vocês também dessa ferramenta. Na verdade, é um aplicativo de celular, né,
que você instala no celular. A ideia nossa original é que o pescador instalasse no celular dele, né? Esse software aqui chamado Shine for Self-Report, tá? Que é um aplicativo, então. Aqui tem a publicação, que é o Open Access também, né? Aqui tem o endereço do GitHub para baixar o aplicativo, mas eu vou mandar aqui para vocês agora, né? E o aplicativo, que é mais ou menos esse aqui, né? É um aplicativo de graça, ele foi desenvolvido no R e ele é altamente flexível, né? E a pessoa coloca os dados que quer colocar, né? No caso do pescador, os dados de captura e preço de primeira venda, e os dados são enviados, então, por um Dropbox do pesquisador, associado à conta do pesquisador, e os dados começam a ser armazenados, então, pelo pesquisador, né? Então, vou mostrar aqui para vocês, deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Abrindo aqui a mesma coisa que abrir no celular, tá? Então, se você abrir no celular, deixa eu mostrar aqui para vocês antes, você vai ver isso. Deixa eu só ver aqui, ó. Não sei se você, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui na frente da câmera. Ele fica esse aplicativo aqui, né? Aqui no meu ele dá esse símbolo do Chrome embaixo, esse peixinho aqui. Porque no meu celular Samsung, ele só abre se for no Chrome, no Android aqui, eu não sei, o navegador comum do Samsung, ele não funciona, ele não se instala. Mas então a instalação fica esse, né? Então, eu sou lá um pescador, eu vou aqui, né? Coloco o meu nome, coloco o nome do meu barco, quantos dias eu fiquei pescando, então marco aqui, quantos quilos eu peguei, bom, era para estar aparecendo o número aqui da espécie 1, o valor da captura, né? Espécie 2, espécie 3 e submito, né? Os dados a... Como? Está funcionando? Tá, não, o meu está funcionando também. E eu posso ir aqui nesse About, né? Tem uma série de informações. Então, qual é a vantagem desse aplicativo? Bom, primeiro que ele é de graça, né? Porque se vocês olharem na internet, vocês vão encontrar vários aplicativos, todos eles têm alguma taxa, né? Que é cobrado. Esse é um aplicativo no R, então ele é de graça. E ele tem uma grande vantagem. Se você vier aqui e digitar developer em letras minúsculas, só basta digitar developer e vier para About, olha como muda aqui. E ao mudar, você pode fazer o quê? Trocar aquilo que estava escrito lá. Então, aqui vou colocar nome do usuário, por exemplo. Aqui embaixo, deixa eu ver aqui, dias de pesca. Ao invés de dias de pesca, eu vou colocar horas de pesca, tá? Deixa eu ver se tem que fazer alguma coisa, que eu já me esqueci, tá. Aqui eu posso adicionar espécies, né? Posso adicionar uma foto da espécie, tá? Posso colocar um nome, então, o nome da espécie. Então, coloco aqui, tucunaré, tá? Aqui o preço, tá? Posso colocar aqui preço por quilo. Vamos ver se vai dar certo isso. A hora que eu voltar para lá, ver se tem algum lugar para salvar, ou se ele já faz automático. Se fosse adequar para a sua realidade, Ronaldo? Exato. Posso até colocar aqui, ó, se eu quiser. Deixa eu ver se ele adiciona input 2. Posso até colocar aqui oxigênio dissolvido. E ao invés de entrar com 1 quilo de peixe, com preço, eu vou lá e anoto o oxigênio dissolvido que eu estou coletando no campo, no laboratório, esse tipo de coisa, tá? Deixa eu ver se vai dar certo, atenção, porque como você está mostrando, nunca dá certo, né? Vamos ver em questões se vai voltar aqui. Nome do usuário, vamos ver as outras modificações que eu fiz
Olha aqui, tucunaré, tá certo? Aqui já era para ter uma foto, né? Era só chamar aqui, né? Colocar a foto. Então, deixa eu ver, cadê aquele oxigênio dissolvido? Acho que não deu muito certo, tá? De qualquer forma, esse que é a grande vantagem desse, porque se você pega esses aplicativos de desembarque pesqueiro que você tem na internet, ele é em inglês normalmente, ele é fechado para um conjunto de espécies, né? Então, o que a gente está fazendo? Nós fomos lá em Baía Formosa, lá tem uma lista, a gente tem uma lista de espécies um pouco antiga deles, né, de uns anos atrás, lá tem pelo menos 40 espécies, mas a gente sabe mesmo que o grosso da pescaria de lá é para 6 ou 7 espécies, então nós fizemos um aplicativo específico, o cara da prefeitura não deu muito certo com os pescadores, então é um servidor da prefeitura de lá, que inclusive é parente de pescador, que vai lá, né, a Secretaria de Pesca fica na frente do desembarque, ele vai lá, faz anotações, quando ele vê que está chegando, desembarque, anota tudo, manda para uma planilha, né, no nosso Dropbox, e aí a gente pega os dados, faz um gráfico, manda de volta para ele, para dar né, olha aqui os dados, como ficaram dessa vez, esse mês, né, então, isso é bastante fácil de fazer. Nós fizemos uma adaptação dele também lá para... Onde que você foi mesmo, Alice? Lá em Lagoa? Pontal do Peba. Então, no Pontal do Peba, uma aluna lá está fazendo a coleta, conversando com os pescadores e colocando tudo no Shine for Self-Report. Nós aí, por causa desse projeto Triatlas, né, tem um pessoal de Cabo Verde e o governo federal de Cabo Verde vai adotar o Shine Self-Report ali no país, né, o país obviamente é menor do que, acho que o Rio Grande do Norte, tá, mas vai adotar então e fazer então toda a coleta de dados a partir de janeiro do ano que vem, usando também esse aplicativo. Então, assim, se vocês tiverem alguma dúvida, vocês falam com a gente, tá? Mas esse poder de adaptabilidade do aplicativo, ele é muito vantajoso, tá? Ele realmente é muito vantajoso, bastante... não deu muito certo, errei um negócio ali. Então, vai aqui no Developer de novo, tá? Volta para cá, e daí você pode fazer a mudança, mudar o texto que você quer, né? Então, você consegue fazer essas alterações. Será que era para mudar? Acho que eu tinha que clicar aqui, para daí voltar para lá. Vamos ver se dá certo. Olha aí, ó, tá aqui, oxigênio dissolvido, tá? Isso é legal, não sei se o Botero já conheceu, tem alunos aqui dele, né? Eu sei que ele faz alguns tipos de monitoramento aqui no mercado e tal, então... facilitaria muito. Né, esse manejo aí, essa forma de adequar para o local, para tentar ver se ele continua fazendo monitoramento aqui. Uhum. Fala, Dupé, pode... Uma dúvida, professor, o programa, ele trabalha offline ou só tem que estar online? Olha, a última vez que eu falei com o Eurico, que é quem, né, o pós-doc que está fazendo isso, parece que já estava trabalhando. Não, online com certeza, né? Agora, parece que offline, será que ele estava armazenando? Eu não sei se ainda estava com algum problema de armazenamento e tal, mas ele está, de qualquer forma, está arrumando isso, porque quando o pescador vai, né, para o barco, às vezes nem tem o sinal de internet. Eu não sei como que ficou isso no final das contas, tá? Que isso é a limitação, né? A gente depara, às vezes é nem no barco, às vezes é na própria comunidade, né? Você não tem, exato. Os caras não têm. Uhum. A gente aqui no Sistema Lagunar, a gente usou o Google Forms, né, para aplicar os formulários digitais, mas também precisa de estar online. E a gente, em lugar offline, a gente usou, tem um aplicativo chamado Kobo Toolbox, não sei se já ouviram falar. Esse é muito interessante porque você trabalha com ele offline. E você, quando estiver online, você faz
a sincronização, né? E é bacana porque ele tem um trabalho muito bom de georreferenciamento. Tem um GPS ali junto. Se eu não estou enganada, Ronaldo, eu acho que o Eurico tinha falado isso. Você consegue preencher e depois, quando você tiver a internet, que ele vai para a nuvem e tal. Então, mas aí isso estava dando um probleminha, viu, Alice? Tá. Pelo menos foi o que o Eurico falou. Agora, o Dupré, essa história da latitude e longitude, o Eurico poderia ter colocado, mas a gente não colocou da localização, porque parece que tem um problema de privacidade, que invade a privacidade, né, quando você coloca isso, né? Seria legal, porque daí você tem certeza que a pessoa está lá no porto mesmo, né, fazendo a coleta e não inventando os dados na casa dela, tudo, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, como tem esse problema de privacidade, então a gente resolveu deixar de fora isso. Tá? Mas nada impede, né? É um aplicativo aberto, você pode acessar tal, e vai para a sua versão aí, né? Você colocar essa facilidade, né? A gente não colocou por uma questão, mas tem até mesmo legal aí do aplicativo. Fala, Ângela. Profe, eu estava pensando, eu sei que não é o objetivo do projeto, do trabalho de vocês, mas vocês, em algum ponto do processo de coleta de dados, envolvem os pescadores em algum tipo de análise? Porque parece uma ótima oportunidade de ciência cidadã, né? Porque Sim. tem... Então, ainda não, né? Como nós começamos em agosto fazer essa coleta, nós vamos esperar passar, pelo menos em Baía Formosa, passar a safra, né? Que agora está na safra da albacora, né? Do atum local aí, e depois da safra a gente vai mostrar isso para eles, né? Essa é a nossa ideia. Legal. Essa é a nossa ideia, mas é uma boa lembrança aí. A ideia também acabou que sendo atropelada por causa da pandemia e falta de tempo, a gente também validar todos esses cálculos que a gente faz do value chain, né? Validar junto com os atores locais, né? Exato, fazer um retorno, né? Estimada, exatamente. Faz sentido e tudo mais. No modelo do Rio Madeira, a gente, como tinha o monitoramento, a gente sempre levava todos os resultados para as comunidades, sabe? Sempre tinha esse retorno. Ótimo. A gente cai naquela, né? Tem que ter grana para fazer isso, tem que ter disposição, tem que ter tempo, tem que... logística. Uma logística gigante, né? Porque eu pensava um pouco, porque eu perguntava principalmente porque nesses projetos que são iniciativas relativamente recentes, os pescadores ou as comunidades locais também não ficam só não vão só receber os resultados, né? Senão eles também podem contribuir nessas análises em outros níveis, lógico, porque nem tem o mesmo foco. Mas é legal também receber essas interpretações deles, porque são, assim, às vezes são muito diferentes, né? Mas revelam muitas coisas que a gente pode não ter visto. Mas é legal. Sim, com certeza. Eu tenho, inclusive, um artigo publicado que o pescador é coautor, e também no Value Chain, por exemplo, que você vai montar a cadeia de valor, aquele modelo conceitual, né? O nível de contribuição pode ser gigantesco, né? Quando ele faz montar toda a cadeia, conhece e tudo mais. Então, legal. Legal. Esse princípio de, como a Ângela falou, de levar os resultados para a comunidade é como tem sido adotado no Monitora do ICMBio. Passou a ser um padrão, leva-se os resultados e lá junto com eles é que faz a construção e a interpretação dos resultados, antes mesmo de fazer as análises. Porque eu acho que nos primeiros resultados do Monitora, tiveram alguns resultados lá que quando chegaram na comunidade, eles disseram que não entendiam aquilo e não reconheciam aqueles resultados. Então, partiram desse princípio de levar os dados e junto com a comunidade chegar a resultados básicos principais, assim, para depois ir para as análises mais sofisticadas. Certo. Essa é uma boa também, né? Antes da divulgação. Será que colocaram alguma coisa errada, digitaram uma vírgula, né? Errado, é muito interessante. Vale a pena. Fala,
É exatamente isso que eu queria perguntar. Existe uma forma de validação do dado que é inserido por eles? Então, a gente está acompanhando, né, mais de perto em Bahia Formosa. Nós estamos pedindo para ele escrever num papel, na prancheta que ele tem, e, ao mesmo tempo, colocar no aplicativo. E depois a gente vai pegar e vai validar, né, para ver se não tem nada errado, né, esse tipo de coisa. Ah, legal. E a gente já fez algumas perguntas, apareceu um outlier, daí eu mandei uma mensagem do WhatsApp, olha, tem esse problema, será que você não digitou errado, né? Ele falou, não, foi isso mesmo, de lagosta, 2 toneladas de lagosta num único desembarque, lá em Bahia Formosa, né? Então, assim, é uma coisa legal. Do pré... Professor, essa parte é importante, eu acho que ela é mais uma depuração, né? Porque, às vezes, realmente a digitação está errada ou tem alguma coisa nesse sentido. Queria reforçar o que o Wender falou, que é bastante importante, no momento realmente de análise dos resultados, você ou ir compartilhando ao longo do tempo com os pescadores, e você vai validando isso ao mesmo tempo, ou você, no fim do projeto, ou em tempos intermediários, você ir lá mostrar os resultados, né, prévios, e aí fazer análises conjuntas. Isso é interessante também. Eu acho que eu acabei mandando a imagem para você também do automonitoramento lá da Siqueira, em Araruama, coisa que a gente estava tentando implementar com os pescadores, eles que estão passando a informação, a gente depura, depois a gente faz uma breve análise, e está passando por conta da pandemia, a gente estava passando pelo WhatsApp para eles, né? Os que tinham acesso ao WhatsApp, meio que para eles irem acompanhando a evolução ali do monitoramento da pesca deles, e se eles concordavam ou não com aquilo ali, né? Olha aí, pessoal, foi isso que o Dupré me mandou, né? Que depois ele caiu de manhã. Quer explicar aí, Dupré? Bom, exatamente isso. A gente, por um pedido deles, né, quando a gente estava fazendo o trabalho lá na Lagoa, eles pediram para a gente fazer um monitoramento, a gente fez um formulário digital no Google Forms, como eu te falei, depois eu posso passar o link se alguém quiser ver, e a gente foi num processo de comunicação pelo WhatsApp, um grupo, né, foi aumentando aquele grupo ali de pesquisadores e pescadores, e a gente foi acompanhando diariamente as pescarias. É uma comunidade pequena, voltada monoespecífica, só para camarão rosa. E aí tem alguns resultados já que a gente foi sempre atualizando mês a mês e mostrando para eles. Aí tem ali, por mês, né, o número de pescarias, tem a produção baseada nessa pescaria, produção mensal, composição ali o método de captura, os 3 métodos que eles atuam, né? Aqui na direita agora ali, ó, uma pizza azulzinha, que é a Troia, que é a pescaria principal deles, o arrasto e a estacada, e o quanto esse camarão gerou de receita para a comunidade em termos de primeira venda, esse valor aí do lado aí, agregado. Isso aqui para que período do pré? Isso foi de novembro a abril. A gente tem com os dados, a gente retomou agora em novembro, porque a Lagoa de Araruama tem defesa, né? Então a gente conseguiu monitorar a primeira safra, uma safra inteira, que foi de novembro a julho, e agora a gente está caindo para a segunda safra. A gente vai seguir monitorando lá com a força dos pescadores. Tá. Legal. Isso aqui tem alguma coisa também do pré que você me mandou? Ali foi só quando a Alice estava apresentando, né, um pouquinho do que, assim, eu estou muito interessado e gostei muito de ter visto um pouco mais ali da potência que é o Value Chain, né? Eu não conheço ainda no trabalho com isso, mas a gente faz muito trabalho com DRP, com ferramentas de DRP. Eu acho que ela tem várias utilidades, né? Você adapta as informações ali para levantamento. E eu acho que ela pode ser útil também bastante no levantamento de informações para o Value Chain. Primeiro que, como essa imagem que você está mostrando aí, ela dá um panorama geral. Por exemplo, o local da lagoa lá de Maricá que a gente chegou, a gente não conhecia, a gente encontrou o esquilo lá, que é um pescador que estava na hora que estava desembarcando, e aquela história que o cara está com pressa, chegou da virada de noite agora, tem que comercializar o peixe e tudo. Então, se tu senta ali já com um mapinha plastificado, já pega um pouco de informações que são relevantes para caracterizar aquilo. Essa é a nossa função. Mas a gente poderia adaptar isso, por exemplo, a informações pertinentes ali para o Value Chain, ou pelo menos para a identificação de potenciais informantes chaves para a gente depois fazer toda a cadeia, né? Você vê aqui nessa imagem embaixo, nessa matriz embaixo, tem as 2 pescarias que eles fazem, tem ali o número nominal mesmo, do número de pescadores daquela comunidade, é uma comunidade pequena, né? Como é que eles trabalham o peixe, para onde eles encaminham, tipo ali, ó, venda local,
eles mesmo vendem ali no local deles, mas também tem uma lista de atravessadores ali, ó, 6 atravessadores que, de uma certa maneira, atendem eles ali na compra do peixe. Então, isso já começa a ajudar a gente a fazer um primeiro esquema ali de informação de fluxo ali, para a gente depois buscar mais coisas, né? Acho que esse é uma coisa que pode ajudar muito. De uma forma rápida e de uma forma informal, que às vezes quebra aquela formalidade no questionário, ou se sentar para fazer um questionário um pouco mais longo, às vezes você não consegue conversar com esse informante. Exato. Legal, eu queria, isso aí é super importante, eu também queria salientar, como o Ronaldo disse, né, essas informações sociais e econômicas para a gente começar a trabalhar com isso, que tem uma potência muito grande, né? E assim, eu sei que pelo Ecopat, para fazer o value chain através do Ecopat, você tem que ter um modelo ecológico, né? E nem sempre você consegue ter isso. Mas é possível a gente fazer uma cadeia de valor também fora do Ecopat, né? Todos aqueles cálculos e tudo mais, é bem possível. E aí você não se prende tanto a esse modelo ecológico aí anterior, que também requer um conjunto de dados gigantesco, né? E que às vezes não tem ninguém para fazer, na verdade, né? Então daí dá para fazer, né? A cadeia de valor. Tem vários trabalhos sobre cadeia produtiva de pesca sem Ecopat, né? Procurando aí nas referências aí no Web of Science, já vimos vários já. Bom, pessoal, hoje nós vamos acabar mais cedo. Eu queria pedir de novo para vocês, quem não mandou o nome aqui do lado, né, por favor, manda o nome completo, mas eu queria pedir para vocês ligarem o vídeo e a gente fazer uma outra foto, tá? Para ver os heróis da resistência que aguentaram até hoje, de segunda-feira até hoje. E amanhã, então, de manhã, nós vamos ver o EcoSpace, tá? O Alex vai falar sobre o EcoSpace, vai mostrar já o que ele sabe, a experiência dele, né, usando o EcoSpace, e depois a gente continua, e acho que amanhã à tarde, ou ainda amanhã de manhã, e agora também, né, se alguém quiser conversar sobre, olha, eu estou com o meu modelo, eu estou com essas ideias, o que você acha, eu estou aqui, pelo menos até as 4 e pouco, eu estou aqui para conversar, tá? Alguém mais vai ligar a câmera? O Gabriel Rupil, você não fez essa barba aí que eu te pedi no dia da defesa, né? Você parece um talibã, rapaz. Tá? Você não sei como a alfândega te deixou entrar na Argentina, meu. Tá bom, então, espera aí que eu vou fazer. Atenção, digam X, né? Já passaram o perfume também. Só conferir se saiu. Beleza, depois eu mando para todo mundo, então. Bom, então, mais uma vez, obrigado, né? Amanhã, então, a gente vai para o último e derradeiro dia. Eu estou por aqui na sala, se alguém precisar falar comigo, fique à vontade, tá? Espero que tenha sido produtivo, né, essa parte do R, ela é um pouco, né, nossa, o R cheio de comando. Eu nem gosto de discutir muito, né, porque como católico eu não gosto de discutir a religião dos outros, né? Então também não vou discutir aí, né, porque quem conhece o R sabe que tem uma horda de fanáticos no R, né, tá? Então, mas assim, é uma ferramenta bastante potencial aí para o nosso futuro, viu? Pode ter certeza que vai fazer bastante sucesso aí. Legal, gente, muito obrigado, então, mais uma vez. Tá? Nada. Valeu. Tchau, boa noite. Ah, obrigada. Valeu, galera. Valeu, de ouvinte, foi um prazer conhecer todo mundo. A Alice não vem amanhã. Obrigado, Alice, mais uma vez. Não, mas eu quero ver se eu vou para o aeroporto 10 horas, e aí até embarcar, quero assistir, pelo menos ouvir, né? Ouvir a palestra do Alex. Legal, então. Pode parar de gravar aí, por favor? É verdade.